Gráfico de 4 horas. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o BTC, ele passou uma resistência bem interessante, conseguiu se manter acima dela, tá? E aí nós temos a próxima resistência, que é esses 44 mil dólares aqui, ó. Esse buraco aqui, tá? Então, essa resistência aqui que é a parte complicada de passar. Bom, o que o BTC fez? Né? E o tipo de manipulação que a gente vê nesse mercado é o seguinte. Nós temos um caixote. Tá? Se você comprou o curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, cupom Bear Market, nós temos o seguinte. Eu ensino o seguinte. Tem uma manipulação muito presente no mercado cripto, que é a seguinte. O mercado vem, ele faz o caixote lateral de manipulação. Tá? Ele pode fazer um long squeeze primeiro, geralmente esse é o ideal, e depois o mercado volta a subir. Ou ele sai então do caixote, lateral de manipulação, vai para um lado, sai para o lado, faz o participe e depois vem e volta para esta região do caixote. Então, se você marca essa região do caixote, uma linha pontilhada aqui, ele gosta geralmente de fazer esse tipo de movimento de manipulação para liquidar os primeiros os shorters e depois os longers, né? Então, geralmente, o que ele faz? Ele gosta de fazer isso aqui. Às vezes, ele volta a partir desse ponto aqui, fazendo um fundo mais alto. Outras vezes, ele ainda começa a liquidar todos os apostadores de alta primeiro. Liquida os apostadores de alta, acaba com os vendedores do mercado, faz o fundo do bear trap e aí volta a subir. Então, por exemplo, aqui nessa região, ela é uma região 3618 de Fibonacci, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada ali, tá? Mas eu acredito que ela é uma região de retração de Fibonacci. Então, desse ponto aqui, né? Desse ponto aqui, a gente pode ver uma manipulação de queda. Ou seja, ao longo da semana, a gente pode ver baixa ao longo dessa semana, tá? Pelo menos olhando o movimento aqui do gráfico de 4 horas. Vendo o comportamento do gráfico mensal do BTC, eu acredito que fevereiro pode ser um mês inside bar, tá? Trazendo um movimento mais forte no mês que vem, no mês de março. Se a gente for levar em consideração o aperto quantitativo, o aperto quantitativo geralmente é o seguinte: se a gente tiver uma inside bar no mensal, um não rompimento da região 44 mil dólares, ou seja, não superando os 44 mil dólares, e fizer uma inside bar nesse mês de fevereiro, lembrando que mês de março é o aumento da taxa de juros, nós podemos ter no mês de março, possivelmente mais um mês grande de queda, finalizando talvez esse fundo aqui, fazendo esse fundo confirmar. E a partir desse ponto aqui, talvez no mês de abril, tentar iniciar a reversão majoritária e fazendo com que o ativo volte a subir a partir de junho e julho, tá? Então, se eu fosse desenhar uma coisa parecida, se eu fosse desenhar o movimento BTC, tentando antecipar, eu acredito que nós vamos fazer esse tipo de movimento ao longo desse ano. Acredito que nós vamos ter um semestre de baixa, mas com reversão lá por meados de junho e julho, quando o mercado começar já a precificar o movimento do Federal Reserve, tá? Do aperto quantitativo. Então, a gente pode ter, possivelmente, um fundo se formando aqui, um fundo duplo se formando nessa região, até o segundo semestre desse ano, talvez levando o preço do Bitcoin voltar a subir por um tempo e, na minha opinião, acumular por um período mais longo do que os outros períodos aí, tá? E onde é que seriam os fundos do Bitcoin? Cara, não mudou absolutamente nada aquilo que eu acredito de fundos do Bitcoin, tá? Então, esse é um dos fundos mais importantes do Bitcoin, 33 mil dólares é a região de Smart Money.
Então é a região onde o Smart Money entra, geralmente é a 0,5 de FIBO da última barra antes da retomada de alta, geralmente é rastro institucional, né? Então acho que é um suporte bem interessante pela quantidade de bitcoins que nós temos. E se for tendência de baixa, ou seja, se for continuação de bear market e perder o semanal, tá? Perder o suporte mensal, que é esse aqui. Esse é o suporte mensal. Então, se a gente perdesse o suporte mensal, eu acreditaria primeiro em Bitcoin a 24 mil dólares e depois em Bitcoin a 14 mil dólares, dependendo aí da queda ou da velocidade de baixa do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Mas o que eu acredito para esse mês, então, em sidebar, eu acredito que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de subir desta barra aqui, nesse ponto que nós estamos. Posso estar totalmente errado, tá, pessoal? Mas esse aqui seria o price action que eu tinha desenhado no domingo passado aí, né? Se você for ver lá no Domingão do Bitcão, o último que a gente falou, a gente pode ver, então, eu falando exatamente sobre isso, né? Sobre o mercado fazer esse pullback e ter essa manipulação para o mercado continuar caindo. Olá, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas, trader profissional e vim aqui passar um aviso bem rápido para você. Estou cansado de ver pessoas caindo em esquemas fraudulentos, esquemas de pirâmide aqui no Brasil e perdendo a chance de entrar num mercado extremamente lucrativo, onde depende somente dos seus esforços, sem você precisar abrir mão da custódia dos seus ativos e praticamente sem depender de ninguém. Você só precisa de conhecimento e esforço, mas que com conhecimento e bastante esforço, você sim chega lá. Eu possuo um treinamento onde eu ensino várias pessoas a investir neste mercado, onde eu ensino passo a passo, do iniciante avançado, pessoas a investirem no mercado de criptomoedas de forma saudável, de forma segura e sustentável, sem você abrir mão da custódia dos seus ativos e sem você depender de ninguém para ganhar dinheiro. Só de você mesmo, de um computador e da internet. Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Eu reembolso na mesma hora, sem enrolação. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá você recebe de forma vitalícia. Então você comprando o curso Mais Bitcoin 3, você ganhou 4, ganhou 5, 6, 7, toda atualização que tiver vai receber também, tá? E tamo junto!